Eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias. Aqui é quando Jesus sobe com Pedro, eu acho que André, e chega lá em cima desse monte, lá o Monte Tabor, e conversa com, e aí baixa lá 2 entidades, Moisés e Elias. Então vamos aqui a experiência de organização também, né? ele é. Deixa eu falar aqui na Bíblia. A mediunidade é uma ciência tão profunda e sutil que todos os combatentes provindos de várias inteligências não conseguem fazer a humanidade esquecer. Ela viajou com os espíritos milhões de anos e avança com eles pela eternidade afora. É uma ciência divina, trabalha sem exigir e estimula o bem com interesse no próprio bem. O fato ocorrido com Cristo no Monte Tabor nos dá ou mede a extensão do seu valor, pois esse acontecimento é registrado no Evangelho por 3 dos seus evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos, e foi comentado por todos os discípulos de Jesus. O que se passou com o mestre, Moisés e Elias, confirma a ciência da mediunidade. Esse fenômeno na doutrina espírita é muito conhecido, de maneira que vários deles já foram fotografados, semelhantes ao caso dos 2 espíritos bíblicos materializados, conversando com Jesus. Se naquela época existisse máquina fotográfica, nas mãos de Pedro, Tiago ou João, então foi Tiago, poderíamos identificar a verdade com mais segurança. O Cristo tinha todos os poderes mediúnicos desenvolvidos, e os espíritos que com ele confabulavam no monte eram de alta hierarquia espiritual, dominavam igualmente todos os elementos da natureza correspondentes a uma materialização. Foi vista pelos discípulos uma nuvem, a qual encobriu a todos, e dela saiu uma voz. Essa nuvem era um lençol ectoplasmático, fornecido pelos 3 companheiros do Mestre e preparado pelo próprio Cristo, fornecendo assim corpos para Moisés e Elias se tornarem visíveis. Tal fenômeno é comentado, escrito e divulgado pelo mundo inteiro. No entanto, não é só a mediunidade de efeitos físicos que é ciência. Todas as faculdades fazem parte do grande ministério mediúnico. O intercâmbio com os espíritos, seja ele qual for, é científico, com profundas ligações com o poder do amor. Mediunidade é também profecia. Eu ia dar uma parada aqui para a gente falar um pouco do que foi lido aqui, que aqui eu vou repetir aqui. No entanto, não é só mediunidade de efeitos físicos que é ciência. Todas as faculdades fazem parte do grande mistério mediúnico. O intercâmbio com os espíritos, seja ele qual for, é científico, com profundas ligações com o poder do amor. É interessante que ele põe aparições, e essas aparições, o epicentro para essas aparições são os 3 discípulos que estão ali cedendo a ectoplasma para ele ser materializado. E a gente tem que entender que o que eu estou fazendo nesse grupo aqui? Para que eu vim aqui? Qual é a minha intenção de aqui estar e aprender o quê? Porque ele finaliza essa parte aqui dizendo, com profundas ligações com o poder do amor.
Mas esse poder do amor, ele está muito ligado à aceitação. Você tem que começar a vida entendendo quais são os teus aceites. Porque ter gratidão é fundamental. Não sei quem botou hoje, essa semana, botou alguma coisa sobre gratidão, eu não lembro a mensagem. Mas gratidão é muito fundamental para a gente ter essa aceitação mais plena. Só que gratidão não é aceitação. Gratidão é ser grato por uma coisa que de repente você não aceitou, mas você é grato por quê? Porque você vivenciou aquele momento, porque você vivenciou aquela experiência, você é grato pela experiência, e não que aquela experiência é agradável ou não é agradável. Então a gente tem que entender essa proposta. Qual é a minha finalidade? Ser feliz. E eu queria te perguntar. Fala. Esse objetivo, aliás, aí não diz como foi o objetivo da aparição, tanto de Moisés quanto de... Não, mas vai falar, se não falou, vai falar, não lembro. Vai tá. falar que era para... Alguns livros diz que ele veio com uma mecânica, um trajeto já feito. Só que pelo andar não deu certo. Aí o mundo espiritual mudou. Você vai ter que ser crucificado. Vem Elias e Moisés ali e coloca ali que essa nova trajetória de vida para ser modificada. Agora isso tudo, Helene, a gente tem que ver, isso tudo é o seguinte, sabe quem foi Elias? Elias foi, no futuro, João Batista. Mas antes de ser João Batista, ele era Elias. Sabe qual foi o trajeto dele aqui? Mandar cortar a cabeça dos sacerdotes que adoravam outro Deus. Então, quer dizer, isso tudo é meio melindroso para a gente taxar como o certo ou errado. Então, a gente tem que ler, ouvir, mas e aí? O que aquilo influencia na minha vida? Nada, porque eu não vou criar aquilo como crença para mim, porque eu tenho dúvidas. Eu não vou falar porque um pastor que nasceu antes de mim vai falar, não, aquilo realmente aconteceu, isso é a crença dele. Então, a gente não tem que ficar, isso, por que ele fez isso? Mas tem que ver isso tudo, sabe, bem distante. Não botar aquilo como uma tábua de salvação. Então, voltando aqui ao poder do amor, então, aceitação é uma coisa. Eu aceito. Eu materializei, está acontecendo, eu aceito. Aceito pela experiência que eu estou vivendo, porque eu não vou morrer. Eu sou uma energia, eu não morro, eu sou imortal. Então, mas aquela vivência daquele momento pode não ser tão agradável, mas eu sou grato por eu vivenciar uma coisa que eu projetei em cima das minhas vibrações, da minha materialização. Mas isso não quer dizer que ser grato é aceitar. Eu sou grato por ali, mas eu não quero continuar isso. Porque muitas das coisas a gente segura, passa por aquilo, por crenças. Não pode se divorciar ou se separar. O que Deus uniu, o homem não separa. Não pode sair do trabalho. Está maluco sair do trabalho da Petrobras ganhando isso de grana? Tu não pode, está maluco? Então, quer dizer, são crenças que colocam você entre em conflito. Porque você tem a liberdade de escolha. Agora, você cria retardamento ou bloqueios por entrar nessa prisão que é a tua falta de liberdade. Não, eu não posso largar minha mulher, eu não posso largar meu emprego. Ai, eu adoro o meu corpo, Deus me fez assim, é porque assim tinha que ser. Não, eu não gosto do meu corpo está muito gordo, está muito magro, está muito isso, está muito aquilo, eu vou procurar melhorar o meu corpo. Não é fechou o pacote para, eu posso comer tudo, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Não, o teu corpo é um templo, então tu vai ter que ali trabalhar todo dia para ser o melhor corpo que você pode dar.
Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho a liberdade, eu sou o dono do meu mundo. E entender que eu não tenho que entrar nessas crenças, eu tenho que ser grato sempre. Tem que entender o que é ser grato. Grato não é aceitação. E eu tenho que aceitar o que eu quero. E eu crio um limite, eu tenho uma família grande, não posso sair desse emprego por causa daquilo, por causa daquilo outro. Aí tu já limitou. Ali tu já está preso na prisão. Porque você não acredita que você é criador, você não acredita que você tem poder, você acha que está fadado a viver naquela dor, naquele sofrimento, com aquela pessoa, com aquele grupo, com aquilo. Ali você fechou o capote. Então você é o criador da tua vida. Você cria as crenças que vai te limitar ou vai te expandir. É você que cria. Essas nossas crenças são muito mais limitadas no mundo material e porque a gente não acredita. Acredita no espiritual, mas será que existe mesmo? Entendeu? Aí fica essa. Tu não tem a certeza. Né? E aquela história, né? Eu não sou, eu estou. Eu sou lá eu sou, aqui eu estou. Mas nisso tudo a gente tem que entender que agora a física quântica está quebrando muitos paradigmas que antes não tinha como mensurar, não tinha como entrar em questão, porque era aquilo, ninguém tinha nada lá na frente. Hoje a gente vendo que hoje é uma molécula, amanhã é uma vibração, depois volta a ser molécula, depois volta a ser vibração. E o que faz isso? Mudar. O que faz materializar e desmaterializar? Mudar. Quer dizer, hoje a gente já tem, e as pessoas creem, como eu estava aqui colocando para o Erlei, coisas esdrúxulas, porque a crença diz isso. Mas quem foi aquilo? O que ele fez para ser tão santo assim? O que isso e aquilo? E eu aposto minha vida toda naquela religião. Mas hoje, a ciência já mandando outra coisa, eu não aposto um ano para ver. Vamos ver se isso mesmo acontece ali. Eu vou acreditar de todo o meu coração que ali vai acontecer isso. E vamos ver. Mas se você... É aquele negócio do grão de mostarda, né? Se a fé for do tamanho do grão de mostarda, tu fala daqui, vai para ali. E Jesus estava querendo falar disso, da física, dessa visão quântica, que tudo você pode, mas até então poderia ser colocado. O problema todo é que a gente não vai com a intuição, a gente vai sempre com uma projeção mental. Quem projeta ali é a mente. O coração, ele vibra em frequência. O coração, ele vai intuir em cima da frequência que ele consegue absorver do momento. Mas só que a gente não se conhece. A gente não consegue fazer a leitura clara do que o meu coração está me dizendo. Porque eu estou atolado ou afogado nas emoções que me desesperam. Então, o problema todo, trabalhar a meditação, a paz de espírito, para a gente ir devagarinho, paulatinamente, se conhecendo. Porque aí a gente vai conseguir trabalhar esse lá na frente, que é o mundo da intuição. Porque a gente não intui porque a gente não se conhece. A gente não para se conhecer. E aí, como é que eu vou entender numa hora tensa o que meu coração está dizendo? Se eu bloqueio o meu coração e penso só com a minha mente. Eu vou sempre projetando o arquitetado pela mente. Mas o contrário também, né? Porque às vezes você usa muito... Não, mas aí é o desespero do coração, não é o coração. É o desespero fantasiado em coisas sublimadas. Não é sublimado, né? Volta ainda à ignorância do momento, da autoleitura. Mediunidade é também profecia, que escapa a muitos apurados raciocínios. Entretanto, o tempo mostra concretamente o que ela profetiza no presente. Deixa eu pegar a régua de novo. Profetiza no presente, para o mundo.
profetiza no presente para o futuro. Mediunidade e ciência são dois paralelos que se avolumam, intercambiando valores para que o progresso possa confundi-los, tornando-se uma só força em busca da verdade. Todavia, para que essa ciência espiritual se apure, fornecendo a todos os estudiosos e esses livros, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Todavia, para que essa ciência espiritual se apure, fornecendo dados a todos os estudiosos e esses livros esclarecedores, é necessário que eduquemos as faculdades mediúnicas, usando todos os processos indicados por Jesus e ampliados por Allan Kardec e por muitos dos seus coadjuvantes. A disciplina dos dons corresponde forças novas, na nova dinâmica de servir o amor por amor. A mediunidade é uma realidade universal. Ela se encontra aflorada em muitas das criaturas pertencentes a todas as religiões, filosofias e ciências da Terra. É de se acreditar pelos fatos que até alguns dos negadores da ciência mediúnica entram em intercâmbio com os espíritos, sem que sua razão acuse. Ela existe em todas as escalas da vida, como em outros fatores, sem que entrem em comunicação direta com os espíritos. Médium quer dizer canal, intermediário de alguma coisa. Porém, aqui falamos mais acentuadamente do médium espírita, que estuda e se entrega à prática da doutrina dos espíritos, organizada por Allan Kardec, que falamos de universalidade em muitas das nossas mensagens. É de se deduzir que não devemos esperar de um médium só verdade, que nem o conjunto deles dará. Cada sensitivo contribui com a sua parcela para uma verdade ainda relativa, em se falando de intermediário na Terra. Somente o fanatismo espera de uma fonte a água para saciar sua sede, esquecendo que a evolução é conjunto de esforços coletivos pelas mãos de Deus. Se queres servir de instrumento para a presença de espíritos evoluídos, trabalhai para que possas estar entre eles, para que eles despertem o amor que existe em vós. E se ouvir de vez em quando alguém falar que mediunidade não é ciência, nem religião, e muito menos filosofia, meditai nisto que vamos repetir. Aí ele repete lá o versículo. Eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ele, vamos fazer a prece, ele? Vamos sempre. Em nome da espiritualidade divina, aqui estamos, mais uns momentos para essa meditação, para essa fraternidade, para com a espiritualidade. Assim sendo, cada um de nós, procuramos o nosso recurso mental e vamos colocar em evidência para que possamos assim ser úteis à pátria espiritual. Sendo assim, nós buscamos energia nesse momento e essa energia paira no nosso recinto, porque são vários corações aqui que estão, são várias as mentes que aqui estão, encarnadas e desencarnadas, à procura da evolução com a marca do Cristo. E essa marca se faz presente na mente de quem a busca, de quem a procura, porque ela é transcendental, ela é energética, ela é produtora, e essa produção depende muito daquilo que nós buscamos. Então, para os corações puros, está procurando a vereda da justiça,
do bem-estar, do amor, fazendo assim um conteúdo bem próspero para que nós alcancemos assim o bem-estar espiritual e possamos assim sentir essa energia que vem da base, que vem do todo, que vem da atmosfera superior. E olha que a atmosfera tem um limite, e depois que passa dela, temos a troposfera, temos a estratosfera, mas tudo isso são degraus que nos levam e que nos mostram que nós ainda não alcançamos o objetivo total. Nós falamos em Deus, falamos em Cristo, falamos na espiritualidade, mas a razão de tudo isso é que nós estamos em busca da verdade, em busca da alegria, da harmonia. E é assim, nesse momento exato que nós estamos agora, que nossas mentes podem buscar essa força de vibração e assim conquistarmos a felicidade da doutrinação da espiritualidade, trazendo para nós um bem-estar. É nesse momento que nós aceitamos, com certeza, os passos magnéticos através das nossas vibrações, das nossas energias que nós buscamos através dessa fonte condutora e redentora. Assim sendo, contamos com a colaboração na limpeza psíquica e também na fluidificação das nossas águas, que até então era uma água comum. Nós buscamos agora o remédio, que é justamente as energias que vêm do alto para a limpeza psíquica, não só irradiando aqui nos nossos movimentos astral, como também beneficiando a parte espiritual que aqui se faz presente. E assim, nós agradecemos a presença dos irmãos que estão invisíveis, mas de repente, para aqueles que podem ter essa condição superior, melhorar a visão e ver o apelo espiritual que se encontra aqui em nosso recinto. Sendo assim, nós agradecemos ao grande mestre Guia e Modelo Jesus, a todos aqueles que o seguem. Como disse Paulo, eu sinto, eu vivo e sinto em mim o Cristo. E assim sendo, nós também podemos acompanhar a mentalização e o ideal de Paulo. Agradecemos por tudo, por estarmos aqui, podemos sair de nossas casas, mentalizando também aqueles irmãos que não se fazem presente, mas sabemos que, por um motivo qualquer, eles lembram da casa. Lembrando da casa, eles também estão em encontro dessa energia. Obrigado, meu Deus, por tudo que nos concede. E assim sendo, vamos manifestar a nossa alegria através do Exu. E que assim seja. Obrigado mais uma vez. Passo a palavra ao irmão Marcos. Vamos ao livro dos médiuns. Continuamos ainda na pergunta 132, subpergunta 14. Sobre aquela lição que nós estávamos, a primeira, né, que abriu o silêncio, né, quebrou o silêncio, o detalhe é o seguinte:
Uma perguntinha que talvez todo mundo quisesse até fazer, mas não teve assim o conjunto de caracteres para poder fazer, para planejar a pergunta. Eu apenas pergunto o seguinte: qual foi o objetivo total, será que aí na lição vai falar, dessa aparição do Moisés e Elias? Qual é o quê? O objetivo. Ele veio para dizer ao Jesus ou ao Cristo, aí eu não sei qual é a tua linha de crença, se um é um, outro é outro, se os dois é uma coisa só. Aí ele veio para dar o direcionamento a Jesus como seria o final da encarnação dele aqui. O Gálgota, que ele ia ter que ser crucificado. Agora, aquilo é fato, é fake, aquilo ali é o quê? O que importa é a tua crença, o que tu acredita. Isso que importa. É melhor tu ir numa igreja evangélica, eles vão te dar uma resposta mais conduzente ao teu interesse. Então, depois que nós intitulamos cristão mais espiritualizado, não sei não, hein? Então a coisa muda, nós não aceitamos assim coisas fora do detalhe para saber realmente que essa materialização ela é um transporte que nós pegamos e usamos pela necessidade da evolução e não assim por acontecer, mas tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser. Então vamos lá, Livro dos Médios, estamos no capítulo 10 agora, Natureza das Comunicações, a pergunta 134. Acho que não é uma pergunta não, acho que é uma imposição, uma afirmativa aqui, que não tem nenhuma interrogação, é uma coisa só. Então, 134. As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar senão de espíritos de camada baixa, ainda enlameados de todas as impurezas da matéria, e não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugna a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos espíritos triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, quem não entendeu vai entender agora com o Miramês aqui. Vamos lá no Miramês falar sobre esse versículo. Esse item, vamos dizer. Então, estamos no capítulo 48, alusivo a essa pergunta do Livro dos Médios. Comunicações grosseiras é o título. As comunicações grosseiras são aquelas que chocam o decoro e não apresentam respeito para com os outros. Os espíritos que se comunicam assim esquecem sempre a educação e não se interessam pela disciplina. E em suas palavras nota-se com evidência a desarmonia e não raro a violência. Os espíritos desta categoria são vulgares, obscenos e ignóbeis. Então, é aquela coisa. Qual o número, Carlos? Qual o número do quê? Da página? 160. Aqui o meu é 160. É a mesma capa, deve ser a mesma capa. Os médios que lhe servem, ainda que pouco demonstrem, no fundo tem muita sintonia com essas entidades grosseiras, é o que eu ia acabar de dizer. Os médios que sempre recebem essa categoria de espíritos são os responsáveis por haver contraditores do espiritismo, que sempre são atraídos
para esses ambientes, dizendo que estão pesquisando a doutrina espírita e deparam com manifestações grosseiras. Eles são atraídos para os lugares compatíveis com eles. É nesta ordem das coisas que a doutrina dos espíritos convida a todos os médiuns e espíritas a frequentar, acima de tudo, as reuniões de estudos, conhecendo assim os valores doutrinários ditados pelos benfeitores espirituais e manter conversações sérias com espíritas de maior reconhecimento, de maior conhecimento, aprendendo a discernir e selecionar o que houve ditado por espíritos. Nunca se deve ler algo sem usar o instrumento da razão, nem ouvir sem selecionar o que se escuta. Lembrando as palavras de Paulo: não frustreis o espírito, não desprezei as escrituras, mas retende o que é bom. Dá uma paradinha aqui, por isso que eu fiz aquela colocação de início ali, para a gente não ficar muito apegado no lado figurado, o lado romântico da mensagem, porque o dono da verdade sou eu, o dono do meu destino sou eu. Então eu tenho que entender que eu entro em ciladas que me vê como prisões. Eu não posso sair do emprego, eu não posso largar minha família, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu posso tudo. Mas eu tenho que saber o que é conveniente e o que é sadio. Perguntaram a Chico sobre o divórcio e tal. Ele é melhor o divórcio do que um homicídio. Então, levando para esse lado, a gente tem que avaliar todas as situações. Em que ponto eu me encontro? Por que eu cheguei a esse ponto? Aonde eu fui ceder e não era para ceder? Por que eu fiz isso ou fiz aquilo? Porque a gente entra, ainda mais numa casa espírita, quem não é espírita, quem entra primeiro fala, pô, casa espírita, lugar de misticismo, lugar de gente ignorante, lugar de macumba, e entra ali para querer uma salvação imediata para os seus problemas. E a salvação é ele mesmo, é tomar, ele é o resultado das diretrizes que ele toma, ou ele define para ele mesmo. Se a vida está ruim, se está na escassez, se está uma braba, foi o resultado do que eu materializei em cima das minhas crenças, dos meus aceites e da minha projeção, da vibração que eu tenho, porque tudo que eu dou, eu recebo. Então, se eu estou recebendo uma coisa, uma vidinha medíocre, desagradável, sem graça, foi isso que eu joguei para o universo. Ah, mas eu não falo coisa ruim para ninguém, eu não desejo nada de ruim para mim. É no momento que você está consciente. E quando você não está consciente? Quando você está na emoção da revolta, da ira, da não aceitação do que está acontecendo, e aí você baixa a tua frequência, a tua vibração, quer dizer, entra numa frequência baixa e ali se une os irmãos ali afins e começa a abrir porta para a obsessão simples, obsessão simples, vai por ali, vai por aqui. Não, ela não pode falar assim contigo, aí tu começa a entrar no lado revoltado, impondo coisas que às vezes você não avalia com a régua do Cristo, né? Não fazer com o outro que eu não quero para mim. E aí você começa a chutar o pau da barraca aqui e ali, meter o pé na jaca, por causa de quê? Por estar andando, trabalhando de uma forma inconsciente. É o orar e vigiar. Quando você está inconsciente, você está na periferia do centro. E você tem que estar centrado sempre por qualquer conversa chula, boba, trivial. Tem que estar centrado. Quando você está centrado, você não tropeça, você não projeta coisa ruim para você lá na frente. Mas quando você está inconsciente, na periferia, ali que a gente vacila. É ali que a gente começa a xingar, a maltratar, a maldizer, porque não entendeu isso tudo.
Não é o excesso não, é o retorno. É o retorno. Aquela pessoa mal criada, violenta, parou na minha frente porque eu pedi uma pessoa assim. Se não fosse o Manel, seria o Valdemir, seria outro. O personagem não importa, o que importa é a mensagem vindo. E eu tenho que entender que aquela mensagem está vindo é para me orientar, me educar, e não para eu me revoltar com o Manel. Então isso tudo é estar no centro, é não deixar cair para o lado periférico e aí ficar na mão do palhaço, né? Ficar ali sendo conduzido, sabe, de forma inconsciente. Ah, não fui eu não estava em mim. Ué, quem é obsessão direta ali? Então, quer dizer, você é o responsável, sim, mas muitas das vezes, por não estar centrado. Essa aqui? Não, 48, lição 48. Aqui, a minha página aqui é 160, é 160? É. Não, a página que eu estou falando é a lição. A página. Ih, rapaz. Presta atenção aqui, melhor. Tá, vai. Depois eu Não, o número viajo. da página. Ah, tá. Pô, essa família do Valdemir é terrível. Legal, cara. Vamos lá, vamos continuar aqui, para até esquecer o que eu falei. Médium que recebe comunicações do nossa teoria, aqui embaixo. A mediunidade é uma faculdade valiosa que pode espalhar muita esperança e alegrar, sobretudo, a muitas criaturas tristes e sofredoras. Todavia, se ela desconhece o Evangelho, se nega o amor e a caridade, se não se preocupa com a autoeducação, se não participa da escola de disciplina, buscando modificar os sentimentos contrários ao bem, essa mediunidade é um caminho espinhoso. É um fogo que se acende cada vez mais na consciência. É geradora de perturbação. Eu vou dar uma parada aqui para o pessoal que chegou mais tarde. Eu dei uma explicação aqui para a gente entender o que é gratidão e o que é aceitação. Gratidão não é aceitação, e aceitação não é gratidão. Então, aceitação, eu estou numa situação desconfortável. Eu sou grato por aquela situação porque fui eu que plasmei, fui eu que criei ali. Foi o resultado das vibrações que eu frequento. E eu sou grato pela experiência que eu estou vivenciando. Mas eu não está confortável. Então, aquilo ali, eu sou grato pelaquela experiência, mas eu não sou grato pela continuidade daquela experiência porque é desconfortável. E aí eu tenho que tomar a minha atitude embasado na minha ética, nos meus conceitos. É aquilo que eu falei lá do Chico, é melhor uma separação do que um homicídio. É melhor eu continuar, eu sair daquele trabalho para pegar outro, do que ficar me prostituindo, me corrompendo em cima de situações que eu não acho que é moral nem ética. Então, cada um com suas crenças, criando a sua régua balizadora, para depois saber, aquilo ali fui eu que criei, foi em cima das minhas escolhas. Não foi o diabo, não foi o capeta, não foi ninguém, fui eu. E eu tenho que descascar esse abacaxi. E eu sou grato por essa experiência. Por que eu sou grato? Eu gosto de levar cacetada na cabeça? Não, porque eu sou um espírito imortal, eu não morro, eu sou eterno. E isso me criou, sabe, um conceito, me criou andando nesse caminho, eu chego ali. Uma expertise que eu vou levar para o resto, para a eternidade. Então, é a gratidão em cima dessa situação. Mas eu quero de melhor para mim. Eu quero de melhor para mim. Se é para ficar com ela, beleza, eu adoro ficar com ela. Se é para ficar nesse emprego, beleza, eu adoro ficar nesse emprego. Mas eu tenho que dar o meu aceite. Eu não tenho que ir por crenças aqui ou crenças ali. Eu tenho que criar a minha aceitação. Sou eu que estou chancelando isso aqui. Não é a doutrina dali, não é o professor de lá, não é o místico, o mago, não, sou eu. Então,
A gente tem que trabalhar o conhecimento, como Cristo disse, ele é libertador. Libertador depois de equívocos, de querer jogar culpa para os outros, de entender. Aí eu estava até dando um exemplo que quando a gente projeta muito, a gente está sendo ligado pela mente. A gente, o coração, ele não vê lá na frente, ele vê a vibração do mundo. Só que muitas das vezes, a grande maioria é ignorante das próprias emoções, da própria leitura de si mesmo, e aí vive na periferia e não centrado. Vamos dar uma continuidade aqui. São sementes daninhas, são sementes daninhas que o médium passa a semear nas vias do seu destino, e a lei de justiça o fará colher o que plantou na sua liberdade de vida. Se semeou, é obrigado a colher os frutos tomados de venenos, que prometem dores e infortúnios sem contas. Não tomamos com isso, negando o intercâmbio com os espíritos grosseiros, porém que os medianeiros se preparem para ajudá-los na educação. Se esses espíritos não quiserem aceitar que o médium vá em frente, buscar outros afazeres, outros irmãos que desejem melhorar, o dever é semear semente boa no terreno bom, porque o fruto são para os semeadores. O Espiritismo vem mostrar muitas categorias de espíritos, alguns dos quais são lobos vestidos de pele de ovelhas, passando a enganar até os escolhidos. Não é que o médium reto, honesto, justo, caridoso, que se estriba no amor, não venha de vez em quando ser assediado pelas trevas. Ele passa por esse teste para ver como vão indo suas aquisições espirituais. Observa a fala do mestre, quando diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. São os contrastes para nos educar, levantando nossa boa vontade de iluminar mais. E aí lá em 1ª Carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Volta a Miramês. Os fracos e doentes são cada vez mais numerosos na terra, por desrespeito às leis de Deus, e muitos ainda dormem na inconsciência por usarem os seus dons para a violência, vendendo os valores sagrados e aumentando os interesses pessoais, fazendo por aparecer na alimentação do orgulho. Estão semeando fogo na sua própria vida, e a reencarnação deverá lhe preparar novas vidas na carne para apagar esse fogo com a água das lágrimas. Médiuns, escutai o alerta que vem através das palavras dos obreiros do bem, na terra e no céu. Que assim seja. Para todos que estão observando esse manancial que vem do alto. Todo o problema que nós passamos na vida, bom ou ruim, foi dito aí, com muita clareza, é a nossa sementeira, é aquilo que nós planejamos, muitas das vezes com o objetivo de crescimento material e não observa o espiritual. A lei maior é a lei divina, é a lei espiritual. Então essa já está dizendo o nome, lei. Então o plantio, ou a sementeira, como queira, ela tem que ser bem observada para que nós não possamos também ter como fruto uma desagregação. Ao contrário disso, nós procuramos sempre a joia do bem-estar.
E essa joia do bem-estar depende muito da abertura dos nossos corações, mas principalmente da mente, para que possamos realizar tudo aquilo quanto nós queremos. Ninguém está querendo um fruto negativo. Ninguém. Mas isso passa despercebido, porque o espírito, muitas das vezes, não se educou. A educação é o plano total para que nós possamos ter uma plena liberdade de conforto, de alegria. Então nós buscamos na espiritualidade, buscamos nessas obras, nesses requintes, nesses, vamos dizer assim, nesse chamadozinho de atenção, mas que ele está nos colocando numa condição que é só exercitar a mente, exercitar o bem-estar. Agora, o bem-estar, ele não vem assim no plano, assim à vontade. Ele é exercitado dentro da disciplina. E a disciplina, ela provém da educação. Aí vamos nos realizar futuramente. Nós ficamos o tempo necessário do encarnados, mas depois nós vamos realizar ou rever o que nós fizemos e nos preparar para um amanhã mais vibrante, mais harmonizado, e tudo isso através desse conhecimento que foi bem explicado para aqueles que estão procurando, que querem melhorar. Então, não esquecendo de um detalhe: a porta são duas. A porta da lapidação, que é a porta da boa vibração, da limpeza, e a porta daqueles que estão nos prazeres da mente, e a mente traz para o corpo coisas que depois chega um ponto que está tão embaraçosa que tem a dificuldade para a limpeza psíquica. Mas é aqui, em busca da verdade, em busca do plano superior, que nós começamos de baixo para cima e vamos nos elevar cada vez mais no sentido mental, no sentido espiritual, dando espaço, dando a razão para a evolução. E assim, na santa paz divina, nós vamos buscar o que procuramos, que é o amor, a verdade, e tudo isso contido na limpeza psíquica. Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos tentar entrar em colóquio com o nosso guia, Mestre Jesus. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de dar essa prioridade à autoleitura, à autoiluminação, o autoconhecimento. E por isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Chegando já ao término desse ponto, vamos voltar para o lado consciente e voltar também para o colóquio que estava nos tempos de início com o Mestre Jesus. Então vamos aí, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por essa reunião aqui estabelecida, pelos conceitos, apontamentos aqui estudados e discutidos, que a paz possa ser uma realidade na consciência de cada um aqui presente. A paz resultante
do estudo, do autoconhecimento e de uma disciplina a ser aplicada. E assim, mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai por muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está se encerrando esse encontro entre irmãos. Que assim todo mundo bem? Tudo bem, seu professor? Rose, tudo bem, Rose? Você nem apresenta, eu não lembro de ter conhecido elas, né? Ou já vieram aqui? Já? Ela tá, não. Eu sou filha Vânia. Ah, Vânia. Vânia? Onde é que eu cadê? Todo mundo bem, então. Manel, tudo jóia? Qual De deles? presença. Grande? De presença. Ah, ele falou em inglês. Calma aí, vou falar. Não tem comunicação? Não. Tem um? Ah, tem um? Eu tô pensando. Pode ler? Pode. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia junto a todos vocês para poder continuar o aprendizado desta doutrina. E aqui todos os sábados nos é passar para que possamos a cada dia nos esclarecermos mais. Pois nem todos que se foram têm esse ensinamento que aqui nos é passado. Muitos ainda perambulam pelo mundo espiritual e nem se dão conta onde se encontra. É muito difícil se encontrar diante de tudo que precisamos para poder dar seguimento à nossa jornada. Pois aqui, quando passamos pela vida do corpo, muitas das vezes precisamos estar em um lugar que não nos dá base para ter esclarecimento, que a doutrina espírita nos traz. Eu não tive a minha última encarnação em um lugar assim, e por isso hoje eu vim para cá, para que eu pudesse dar continuidade onde eu parei. E foi aqui que me encontrei por afinidade e pelos outros livros que complementam e nos dão mais clareza. E ainda tem a explicação desse moço, que é de muito valor. Já fui em outras casas, e só nesta casa é que me encontrei e consegui entender. Fique na paz do Mestre Jesus. Obrigado sempre. Que essa pessoa possa compreender que nada é por acaso, né? Cada um colhe o que plantou. A mensagem dela coloca assim, um certo terror, como foi um acidente, foi alguma coisa acidental, e não é acidental. A gente está no momento certo, na hora certa, no local certo. Se aí há essa dúvida, essa confusão, é porque a gente vive num mundo turvado e confuso. Quantas vezes a gente fala para nós mesmos, eu estou feliz? Eu estou feliz? E continuando nessa linha de pensamento, se eu não estou feliz, o que eu tenho que fazer para estar feliz? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer para não estar preso nessa prisão que está me sufocando? Porque a gente entra na prisão por não adotar a liberdade, por medo de situações que a gente criou. E as situações são plasmadas em cima da nossa projeção. Se eu tenho medo daquilo, é aquilo que vai vir. Ah, eu odeio a vida. Ai, minha vida é desgraçada. Ai, não sei o que vai vir. A vida é desgraçada.
isso, eu adoro a minha vida, isso aqui tinha que acontecer, mas para mim, ali na frente vai ter coisa melhor, mas vai vir coisa melhor. Então eu tenho que entender que sou eu o criador da minha vida. Aquela confusão, aquilo tudo, é o que está dentro de mim. Quanto tempo eu perder, né, para me autoconhecer? Eu quero ver a novela das 6, das 7, das 8, das 9, quero ver os comentários no Zap, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não converso comigo mesmo. Isso aí faz eu não me conhecer, eu ser ignorante das minhas emoções. E aí é que está na hora do interrelacionamento com o outro, eu não consigo entender o que o meu coração está dizendo. E só consigo fazer a leitura da minha mente projetando. Ó, essa conversa vai dar ali, vai dar lá, vai. Mas meu coração não intui a vibração elevada, ele intui o raciocínio de projeção. Então é esse tipo de autoconhecimento que a gente tem que ter, de saber fazer a leitura do coração. Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, agora é o momento. Então fiquem todos na paz. E amanhã tem o café filosofal. Quem quiser vir. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará